Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos começando mais um Pode Falando. Já peço de antemão que você nos ajude aí compartilhando, curtindo, nos ajudando para que o algoritmo lance o programa para o maior número possível de pessoas. E o programa de hoje está especialíssimo, porque eu vou conversar com uma pessoa que é um amigo da vida inteira, desde a infância. Temos muita história para contar, que se fôssemos aqui de fato falar todas elas, um programa não seria suficiente. Mas nós vamos focar mais numa história que é muito importante, de utilidade pública e também emocionante, porque trata de questões sensíveis que têm a ver com a oncologia infantil, o tratamento do câncer infantil. Quem eu trago hoje aqui é o Júnior, marido da Andréia, como eu já disse, um amigo de muito tempo, e pai do Biel, que é a história que a maior parte de vocês já conhece, mas nós vamos aqui intensificar um pouco mais e falar sobre o trabalho que eles fazem, que é o trabalho da Casa Biel. Uma vez eu li uma frase que vencedores são aqueles que vencem dores. E se teve algo que eu pude acompanhar de perto, foi a dor que eles sentiram por conta da história do Biel, a vida do Biel e tudo como aconteceu, mas o ressignificar é algo extraordinário e eles fazem isso através hoje do trabalho que a Casa Biel promove no estado de Santa Catarina. E nós vamos conversar aqui, mas eu acho que é algo inédito no nosso estado, o que eles estão fazendo. Júnior, bem-vindo, mano. Bom te rever e estarmos aqui nesse programa hoje. Obrigado, Bispo. Obrigado, meu amigo, né? De infância. Prazer estar aqui falando com vocês. Para mim é um enorme prazer. É contar um pouquinho da história do Júnior, da Andréia, do Biel e tudo que a gente passou nessa trajetória e o projeto hoje que a gente vem fazendo, né? Com certeza, como você falou, se deixar a gente tem, acho que assunto para falar a noite inteira aqui, o dia inteiro. É um prazer estar, porque você sabe, nossa amizade é sincera. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo gostoso, leve, e vai passar rápido. Bom, antes de eu entrar na questão da tua missão de vida, tua e da Andréia, eu gosto sempre de entrar na questão do indivíduo, a pessoa, Júnior. Quem é o Júnior? Nascido, criado na igreja, filho de pastor, aquela história do filho do pastor criado na igreja. Como é que foi para você essa infância, esse desenvolvimento? Como é que começou assim a sua vida no que diz respeito ao reino de Deus, ao evangelho? Sim. É isso mesmo, como você, filho de pastor, natural de Itajaí, nasci aqui na terrinha, peixeiro, uma infância aqui natural, normal, aqui da cidade, a gente gostava muito de brincar e tal, cresci na igreja, com os princípios, graças a Deus, que nossos pais nos deram. Foi muito bacana, uma infância saudável, né? Eu digo que hoje, infelizmente, a criançada já não tem mais, né? De brincar na rua, soltar pipa. E aí cresci na igreja, comecei a trabalhar com jovens, né? Em 2015, eu e a esposa, a gente estava à frente do trabalho aqui em Itajaí, liderando jovens. Já estava em torno de 250 jovens ali que a gente estava liderando. E fazendo um trabalho bacana, cresci tocando bateria na igreja também, o Biel também. Então, assim, a gente que é filho de pastor, a gente fala que é aquela coisa, né? Acostumado a dormir debaixo do banco da igreja até tarde. No outro dia tinha que acordar cedo para ir para a escola, mas a gente ama aquilo que faz, né? Eu me lembro o ano, eu não sei se era 2001 ou 2002, que foi um tempo que eu fiquei um tempo lá em Blumenau, na sua casa, trabalhando na TV lá, que nós tínhamos em Blumenau. E você, já dedicado à igreja, era baterista, tocava na igreja, e naquela época estava conhecendo ou iniciando o namoro com a Andréia. Como é que vocês se conheceram? O meu pai junto com o seu, tava o bispo, seu pai era o pastor principal, o meu pai foi transferido para montar o CI de Blumenau, ele começou a ir para lá, todo domingo aquela coisa. Numa dessas que eu tô indo para Blumenau com ele, o baterista sempre chama um pouco mais atenção, né? Tem os seus detalhes. Chamei a atenção da Morena, a Morena na igreja, viu ali um baterista, eu acho que era a bateria, que era muito bonita. E aí começamos o namoro e tal, e veio acontecer o relacionamento, casamos em 2002.
16 de março de 2002 a gente casou e aí já vai para 24 anos de casado. E foi ali aquela época que a gente mais se aproximou, né? Você ia para Blumenau direto, eu lembro até hoje, um Ford Ka azul. Ford Ka azul rebaixado. Então foi muito bacana, cara, muito bom, né? Um tempo bom, né? E aí cresci tocando na igreja, adorava, sempre gostei de bateria, louvor, então cresci. A Andrea também frequentava a igreja ali, então vocês começaram o namoro, casaram e desse relacionamento, desse amor, o fruto foi o Biel. Foi o Biel. Que ano que o Biel nasceu? 2002. 2002. 2002. O Biel é 2 anos mais velho do que o meu mais velho, que é de 2004, o Bernardo. Aham. O Bernardo. Então ele nasceu em 2002 em Blumenau, vocês estavam ainda ou já estavam aqui? Não, daí a gente ficou... Em 2002 a gente foi pra Florianópolis. O pai dela mudou pra Florianópolis e aí o Gabriel nasce em Florianópolis. Nasceu Depois eu acabo voltando pra Blumenau. Daí pra tocar a TV lá e tal. E aí eu volto pra Blumenau. Mas ele nasceu em Florianópolis. E o Biel já, né, nessa fase já pequenininho. Como é que foi a infância do Biel? Uma infância normal, tranquila, saudável? Como que foi o desenvolvimento dele? Fernando, assim, quando ele nasceu, a primeira dificuldade que a gente teve foi intolerância à lactose. A criança que não podia tomar leite, a André não conseguiu amamentar, então ele não podia tomar qualquer leite. Eu lembro até hoje, Nansói, era a lata, e era R$45 na época, uma latinha. Eu lembro que eu trabalhava naquela época em Florianópolis, na livraria, era só para comprar lata de leite. Foi a única coisa que o Gabriel teve, era intolerância à lactose. Cresceu normal, desde os 2 anos eu botei ele para tocar bateria, jogava futebol, com 8 anos eu botei no Marcílio, jogava bola, nunca teve nada, nunca entrou num hospital. E aí, em 2015, quando a gente estava à frente dos jovens, como eu te falei, na sexta-feira de carnaval, que a gente ia para um retiro, é onde o Gabriel vem a passar mal e levamos um pequeno anjo. O que é importante a gente falar? 3 meses antes, isso aconteceu em fevereiro, ali em novembro mais ou menos, a gente percebia que ele não estava bem. Ah, Júnior, como assim não estava bem? Ele estava com uma aparência anêmica, amarelado e cansado. Como é que uma criança com 12 anos, 12 para 13 anos vai estar cansada? Ele estava cansado. Eu lembro até hoje, Fernando, que eu fui jogar bola, como eu morava na fazenda ali, tu sabe, eu não morava no condomínio, eu gostava muito de ir no final de tarde ali com ele na pracinha, jogar bola. Fui levar ele jogando e tal, daqui a pouco a gente perdeu um jogo e eu sou muito competitivo. Eu falei, pô, Biel, tem que correr, velho, da vida, aquela coisa do pai, incentivando ele. Pai, eu tô cansado. Eu lembro até hoje, pai, eu tô cansado. Porque eu falei pra ele, como assim, cara, cansado? Menino de 13 anos, eu ainda dei uma dura 13 anos, cara, cansado. Ele já tava dando sinal. Só que não passava pela minha cabeça, né? A Andrea levou ali em novembro em 3 pediatras que também não viram. Estavam tratando ele como uma intolerância à lactose. Ah, a gente tem que fazer uma dieta no Gabriel, vamos tirar o leite, vamos tirar o glúten. Começaram a ver se era alguma parte da nutrição, né? E aí, isso aconteceu em novembro, dezembro aconteceu essa situação no futebol, janeiro, fevereiro, depois das férias, em fevereiro, levamos no pequeno anjo leucemia. Na sexta-feira de carnaval, quando eu recebi aquela informação, a primeira coisa que eu falei, tá errado. Esse exame tá errado, pode fazer de novo. Só que um médico que olhou para ele naquele dia, era um médico que sabia o estado clínico do paciente. Por quê? Quando ele olhou pro Gabriel, ele falou assim, há quanto tempo ele tá assim? Aí a gente pensou, voltando naqueles 3 meses, essa aparência anêmica, a gente está levando ele. Os médicos falaram que é intolerância à lactose, estamos fazendo tratamento. Ele falou, não, estou falando de algo grave. Eu falei, como assim, doutor? Aparência anêmica, barriga estendida, que eles falam, e eu apalpei ele, no examinar, ele está com o baço alterado. O caso dele é gravíssimo. Então, quer dizer, o médico que ele sabe, ele não precisou nem pedir exame. A diferença de um especialista, de uma pessoa preparada. Eu te perguntei sobre como foi a infância dele exatamente para chegar nessa questão sobre a possibilidade de antever situações como essa, no caso do câncer, da oncologia, ou de fato é o acaso, é um diagnóstico que acontece, que não se tem como
não tem previsibilidade, porque você estava dizendo, o Biel tinha uma vida saudável, uma intolerância à lactose, que é muito comum dentro mais assim, uma infância ativa, uma infância saudável, e de repente, então, esse cansaço que chegou. Não havia possibilidade de prever antes isso? Um diagnóstico médico? Eu acredito que sim. Quando a gente chegou em São Paulo, que aí é um grande centro, tu fala com outros médicos, tá? A médica dele, o que que falou? Provavelmente uma anemia não tratada pode ter startado uma leucemia. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce, quanto mais rápido possível. Porque no câncer, seja ele tumor, seja ele linfonodo ou no sangue, quanto mais tempo passar, o quadro muda muito rápido. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fez o exame do Gabriel na sexta-feira, ele estava com 180 mil leucócitos. Isso, no nosso sangue, a gente tem que ter até 11 mil leucócitos, que é as nossas células de defesa. Ele estava com até 11, ele estava com 180, quer dizer, já estava tomado o corpo dele. No outro dia, quando a gente chegou no Joana, estava em 380. Então é um absurdo o negócio. A evolução de um dia para o outro. O que a médica me explicou? Pai, pensa, uma célula, ela muta, vira 2. Essas 2 vai mutar, vai virar 4. 4 vira 8. Quer dizer, 180 virou 360. Então, assim, é muito rápido a evolução da doença. E aí a gente fala, não espera para o outro dia, não espera para daqui a um mês, não espera. O câncer tem que correr. A Transelis é uma transportadora com mais de 25 anos de experiência no setor, especializada em transporte rodoviário, importação, exportação e cargas gerais. Com sede em Itajaí, frota própria, atende clientes em todo o Brasil com soluções ágeis, seguras e de confiança. Eu te pergunto isso porque tem a questão do olhar dos pais, no sentido que você está dizendo, do não esperarem, vendo qualquer sinal de anormalidade, buscar o tratamento. Só que nessa de buscar o tratamento, vocês fizeram isso. Nessa de buscar o tratamento, vocês demoraram a encontrar alguém que com um olhar capacitado pôde intervir. Porque talvez se continuasse naquilo ali mais um mês, o Biel teria perdido a vida. E não aguentaria. Já não passaria. Então, a experiência que vocês tiveram em relação ao sistema de saúde em Santa Catarina, de lá para cá, melhorou? Está igual? Piorou? Como é que funciona essa área nesse lugar tão sensível em relação à pediatria no nosso estado, na nossa cidade? Vamos falar de uma maneira geral, tá? Está muito aquém. Muito. Assim, o processo é muito moroso, o processo de sistema que eu estou falando é muito lento. Para se transferir uma família para um outro estado, para se transferir para fazer uma cirurgia, é tudo muito moroso. Eu não posso passar na frente de ninguém, eu não posso mudar nada, é tudo via sistema. Isso, sistema, mas a vida. A vida não espera, entendeu? Então assim, hoje eu estou falando para você, é muito complicado porque hoje a gente continua lidando com isso, com as famílias que chegam para a gente. A casa, o que ela faz? Quando ela pega um caso desse, ela acelera o processo. Ou vai para um hospital que a gente tem parceria, lá a gente vai acompanhar junto o que está acontecendo. Se lá não vai resolver, a gente já vai de lá também encaminhar para fora. Se for preciso, para fora do estado. Você falou, né? A parte de sistema é muito bom quando a gente precisa organizar, mas ele precisa dar conta de demanda. Sim. Então o sistema hoje ele colapsa por conta de não dar conta da demanda, ou é mesmo falta de capacidade médica, de médicos especialistas? Onde é que é mais sensível? Eu acho que é os dois. Só para eu vou te dar em números, mais ou menos. Às vezes, para tu marcar um exame, é 30, 45 dias. Como é que para você esperar um resultado, um exame, tu vai levar 30, 45 dias? Mas aí você acabou de explicar que essa questão, por exemplo, dos leucócitos dobra de um dia para o outro. Não tem como esperar. Entendeu? Então, assim, ou você acelera muito rápido o processo, ou não dá tempo. Mas a lentidão continua mesmo quando há o diagnóstico já? Porque tá certo que vocês passaram um certo tempo até descobrir o que era. Então fica naquele negócio, é lactose, trata numa velocidade. Sim.
Mas a partir do momento que descobriram leucemia, qual é a celeridade do sistema nisso? Não, daí aí depois que você entrou num hospital, porque até aí, por exemplo, chegou no nosso hospital da cidade, vai chegar no Pequeno Anjo. Pequeno Anjo às vezes vai investigar, vai ter que fazer um exame, pode demorar, aí vai fazer a transferência, aí tem que ver para que hospital que vai, ou vai para o Joana, Florianópolis, Blumenau ou Joinville. Decidir dos três qual que vai ser. Ah, legal, vai para Blumenau. Aí vai ser transferido para lá. Aí chega lá, começa a fazer toda a bateria de exame. Esse processo. Até dizer assim, não, a gente tem certeza é leucemia. Quando descobriu é leucemia, aí começa o tratamento. É esse processo até a descoberta que muitas das vezes é demorado. Mas essa demora pode, de fato, prejudicar a cura. Muito. Então, assim, Bom, demora. Vocês descobriram, então, o caso do Biel. Assim que foi descoberto, vocês ficaram em Santa Catarina? Como é que foi aí o tratamento dele? Naquela sexta-feira, aí o médico olhou para ele falou que tinha 99%, quando chegou o exame ele estava certo. Leucemia. Leucemia mieloide aguda. A leucemia do Biel era uma leucemia que geralmente dá em idoso. 10 a 15% para dar em criança. E deu nele. Né? Então já começa por aí. Já é mais difícil. Dali ele falou, olha, vocês podem ir para Joana, acho que não sei se tinha o Santo Antônio na época, não lembro, ou o Joinville. Eu falei, eu quero ir para o melhor. Ele falou, então vamos tentar o Joana, Florianópolis. Fomos naquela madrugada de ambulância já para Florianópolis. Chegamos ali, confirmaram o exame. Como eu te falei, de 180 já estava em 300 e pouco. Quando eles viram esse resultado de 300 e poucos leucócitos, a equipe médica ficou apavorada. Falou assim, a doença dele estava muito alta. Elas fizeram um protocolo e começaram uma quimioterapia agressiva. Uma semana de quimioterapia. Você imagina, uma pessoa fazer um dia de químio já é pesado. O Magalim tá aqui, tá passando, sabe como é que é. Tu imagina uma semana de quimioterapia. E a gente não estava entendendo. Porque, Fernando, o problema é que quando você recebe uma notícia dessa, né, você já demora a entender, querer entender, aceitar isso, essa informação. Não acredito que isso está acontecendo comigo, não pode. É um sonho, uma mentira, tu não consegue aceitar. E aí se começa o tratamento, tu não sabe o que vai acontecer, tu vê que está entrando um líquido transparente ali, tu não sabe o que vai acontecer. E de fato, 5 dias de quimioterapia, Fernando, aqueles 5 dias potencializa, vira tipo 10, né? Porque a quimio vai fazendo efeito 10 dias depois. Aquilo ali virou uma avalanche. E aí o Gabriel vem a ter várias complicações. Ele tem choque séptico, que é o corpo dele entrou todo em choque. SARA, 100% de água nos 2 pulmões. Ele teve infecção generalizada, porque a doença, junto com a quimioterapia, gerou uma infecção generalizada. Nisso, derrubou todas as plaquetas, derrubou tudo. Ele teve 2 AVCs, um hemorrágico e um isquêmico, onde ele ficou sem falar, sem Isso enxergar. já na primeira, arrancada, na paulada. Sem andar, sem enxergar e sem se mexer mais. Aí eles falaram, o quadro dele é 1% de chance dele sair. Foi dado como morto. Nessa hora, ele foi para a UTI, eu vi tudo isso acontecendo na minha frente. A nossa igreja ali se juntou toda em volta do hospital, orando, né, pela vida dele, para ele se manter vivo. E se passou seus dias, ele ficou 20 dias em coma, dado como morto ali na hora ali. Foi Deus assim que segurou ele. Depois de 20 dias ele saiu. Quando eles botaram ele no quarto, ele falou... Os médicos falaram assim, pai, já agradece, ele já é um milagre. Eu falei, tá, mas e aí, o que aconteceu? Eles não sabiam que ele tinha sofrido os 2 AVCs. Ele, não sei, ele ficou 20 dias em coma, a gente não sabe, eles não sabiam ainda o que era, né? Eu falei, meu filho só olha pro teto, não fala, não interage mais com a gente, não tá acontecendo mais nada. Ele, sim, pai, vamos ter que investigar. Aí fizeram as imagens, ele tinha sofrido os 2 AVCs. E aí eles falaram, agora teu filho vai vegetar pro resto da vida. Se ele sobreviver, né? Porque tinha que continuar ainda o tratamento, né? E aí eu falei, o que eu preciso para fazer ele voltar a ser uma criança? Porque eu queria meu filho de volta, não interessa? E aí eles falaram, pai, físio, fono, começaram a falar algumas coisas que ele poderia voltar à reabilitação dele. Eu falei, então tá, eu quero.
Mas tem um fisioterapeuta para o hospital. Fono agora a gente não tem. E aí começou a falar, eu comecei a entender tudo aquilo que um hospital precisaria ter, que não tinha. Falei, tá, mas e aí? Se meu filho tá com o braço parado, ele precisa voltar a movimentar esse braço, o que eu preciso fazer? Fisioterapia. Então eu tenho que estimular ele para ele voltar. Não tem fisioterapeuta, então eu vou pagar e vocês vão deixar o fisioterapeuta entrar aqui e fazer a físio. E, cara, eu comecei uma batalha, comecei uma guerra ali para trazer meu filho de volta. Eu queria ele, né, com toda a vida dele normal, e ainda continuava os tratamentos. Depois de 6 meses de tratamento e essa pancada que a gente levou, o Gabriel sem enxergar, voltando, né, com tudo isso, eles chamaram a gente numa sexta-feira também e falaram, olha, o tratamento que a gente fez não deu certo. Agora só um transplante de medula. Só que, Fernando, nesses 6 meses vira uma família. Todas as famílias que estão ali dentro se conhecem, tu conhece a história de todo mundo e tu meio que tu começa a comprar a briga de todo mundo, né? Porque, pô, se torna uma família. E eu vi que ninguém saía dali para ter um transplante de medula. Eu tô esperando um doador. E tu? Eu tô esperando um doador. E tu? Eu tô esperando um doador. Tá, vocês ficam tudo aqui esperando? Não, eu vou ter que fazer diferente. Então eu vou sair daqui e eu vou tentar um outro lugar. E assim eu fiz. Nesse dia que ela deu a notícia para mim, eu falei, eu não vou ficar aqui. Se aqui não tem transplante de medula, Santa Catarina não faz transplante de medula. Então eu vou ficar aqui esperando o quê? Esse doador nunca vai chegar. Aí eu comecei a falar, como aquele menino lá que morreu, aquele outro lá que eu vi, aquele lá não sei o quê, comecei a falar para ela. E até hoje não tem... Não tem. Transplante de medula não tem em Santa Catarina. Hoje, para uma criança sair, presta atenção, hoje para uma criança sair de Santa Catarina fazer transplante de medula, o médico daqui tem que encaminhar para Curitiba, Porto Alegre ou São Paulo. E o médico de lá querer pegar o caso dessa criança daqui. Então tem que ter um médico daqui passar para o médico de lá, esses 2 médicos têm que se juntar e querer fazer o caso. A Oliveira Mão de Obra Terceirizada é referência em terceirização de mão de obra no setor logístico, com presença em diversas cidades dentro e fora do estado. Além disso, oferece a oportunidade para novos empreendedores abrirem sua própria unidade através do modelo de franquias. Eu conheço a história de vocês, a vida de vocês. Vocês sempre tiveram uma condição estável, mas nunca foram ricos. Não. E diante dessa situação, a questão econômica certamente pesou. E como é que é para as famílias? Porque aí a gente está tratando aqui da maior parte da população, trabalha de manhã para almoçar, à tarde para jantar. Diante de uma situação dessa, até onde o Estado vai? Qual é a garantia que o Estado dá, os recursos que o Estado oferece? Qual é o custo para um pai, para uma mãe? Porque você disse, diante do meu filho, da necessidade dele, eu vou fazer, eu vou levar, eu vou pagar, eu vou... Sim. E eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe daria a própria vida, trocaria a sua vida pela do filho. Mas a questão econômica pesa. O Estado banca essa questão hoje, ou os pais têm que arcar com as despesas de tratamento? Não banca. Vamos lá, são diferentes tratamentos, tá? Temos que falar, se for leucemia, se for tumor, cada tratamento é um custo, né? Para o Estado também, particular ou para o Estado. O que tem hoje é o TFD, que eles falam que é quando você precisa sair de um estado para outro, tem algumas ajudas, é um sistema burocrático também. Você ganha o transporte, aí você vai para lá, não tem onde ficar, tem que ficar numa casa de apoio. Como ele dizia para mim, eu saí e não voltei. Naquela sexta-feira eu saí de casa e não voltei para casa. Eu fiquei 2 semanas dentro do carro, não tinha vaga na casa de apoio. Depois eu fui para uma casa de uma senhora que foi amigo de um amigo que sabe que indicou. Então assim, o pai, se ele ficar junto, que a grande maioria o pai tem que trabalhar. Eu virei as costas e fui cuidar do meu filho. A grande maioria não tem condição, o pai continua trabalhando e a mãe tem que estar ali se mantendo. O tratamento, se for particular, é muito dinheiro. Vou te dar um número. Sei que eu vou pular um pouco a etapa, mas lá na frente do transplante do Gabriel, que se fosse pagar particular porque eu tinha plano de saúde, foi 5 milhões. 50 dias de transplante, 5 milhões. É inviável para 98% da população brasileira. Exatamente. O tratamento inteiro do Gabriel, se fosse pagar, passaria de 10. Ele fez tudo pelo SUS. Então, quando tu chega,
O hospital fala assim, tu quer fazer particular ou vai ser plano ou vai ser pelo SUS? As médicas até falam, pai, vai pelo SUS. Porque é um buraco sem fim. E o SUS banca esse tratamento. Ele banca. Hoje os pais têm que cuidar dessa parte mesmo de eles encontrarem um lugar para ficar durante o tratamento. Respaldo, alguma coisa de medicação ajuda, outras não. Exames, alguns pelo SUS, outros não. Então, por exemplo, hoje na casa tem crianças que precisam do PET scan. O SUS não banca um PET scan, que é um exame que faz da imagem da criança inteira. Não banca. E um PET scan desse é R$5.500. Então, assim, o pai desempregado já, como é que ele vai bancar? Entendeu? Então, isso tem alguns custos. O custo é caro, Fernando. Passar por um tratamento desse é caro. Só realmente quem passa... O custo é caro em todos os sentidos, né? Todos Você sentidos. falou que lá na frente a gente vai fechar essa conta e a gente sabe que aqui a gente já começa a identificar o propósito de Deus na vida de vocês, teu e da Andréia. Eu costumo sempre dizer que a autoridade está ligada ao testemunho. Então você já começou a perceber coisas que a maior parte dos pais ali no meio do sofrimento não notavam. E você já começou a intervir e a reclamar e, enfim, a buscar ali não só pelo teu filho, mas pelos filhos daqueles pais que ali estavam também, no sentido de reivindicar tratamento, né? E precisou tirar o Biel, então, daqui e levar para São Paulo. São Paulo. Lá, de fato... Entramos no SUS também, caímos lá no GRAAC. GRAAC foi? GRAAC. É um hospital que é referência, que a diferença do hospital GRAAC para os hospitais que a gente tem aqui. O GRAAC, ele é um hospital 100% oncológico, pediátrico. Então, ele só lida com câncer. Hoje, os hospitais que nós temos aqui na região, ele é clínico, tem orto, tem onco, é uma ala onco, tem queimados, então, sabe, não tem um hospital especializado em oncologia. Essa é a grande diferença, só trata todos os tipos de câncer. Quando nós chegamos no GRAAC, a gente viu a diferença do tratamento, a diferença da estrutura, entendeu? É alta complexidade, a gente fala, UTI de ponta, transplante, são tudo andares, entendeu? Uma ala só um andar só de quimioterapia, um outro andar só de UTI, outro andar só de internação, é diferente. Então a gente aí começou a ver o tratamento de uma forma diferente. Inclusive, hoje a gente tem meio que uma parceria com eles, a gente encaminha algumas de nossas crianças para lá, já encaminhamos para o GRAAC também. A Francelino atua há mais de 20 anos no mercado imobiliário de Itajaí. Especializada na administração de imóveis para aluguel, a empresa cuida de todo o processo para que o proprietário tenha tranquilidade e praticidade ao transformar o seu imóvel em uma fonte de renda. Eu me lembro que à época, né, conforme o tratamento foi evoluindo e a necessidade, especialmente quando veio a questão da necessidade do transplante de medula, vocês começaram a fazer uma campanha que ela tomou uma proporção internacional, vamos dizer assim. O Brasil inteiro, eu me lembro de artistas, Força Biel era o nome da campanha, artistas, esportistas, gente de todas as áreas da cultura, da informação, da música, começaram a aderir a essa campanha, a fazer à época, né, mensagens e houve, né, de fato, uma comoção popular de doadores de transplante. Eu me lembro que Itajaí, por exemplo, não tem Hemosk, não tem serviço, mas foi feito ali uma campanha especial. Eu me lembro que eu me tornei um doador de medula por causa do Biel. E foi ali no Marieta. Então, doei a medula ali e assim foi pelo Brasil inteiro. Você tem uma noção porque você estava reivindicando uma luta pelo teu filho, mas a cada doador era uma oportunidade, uma chance para outra criança e para outro em tratamento. Você tem um número da dimensão, da proporção que aquela campanha tomou, o número de doadores naquela época? Eu tinha pesquisado há um tempo atrás no INCA, passou de 1 milhão de novos doadores. Foi a maior campanha de doação de medula do Brasil. Se tu entrar lá no site do INCA, tu vai ver um disparo. No ano de 2015 ele dá um salto, faz 3 vezes mais do que o normal, e 2016 também. Foi até quando foi a campanha do Biel, né? 2015, 2016. Então foi a maior campanha de doação de medula. Isso que você falou, foi isso que aconteceu. Eu batia sempre na tecla porque eu tive uma dificuldade com o Hemosk.
Porque eu fazia a campanha e eles diziam assim, gente, mas não adianta todo mundo achar que vai ser o doador do Biel. Inclusive a coordenadora do Hemócio que me ligou. Olha, vocês estão fazendo uma campanha dizendo que... Como saber quem é e quem não... Como que vocês estão dizendo que vai ser o doador do Biel? Eu falei, sim, querida, se não for pro Biel, eu estou fazendo uma campanha que pode salvar milhares de vidas. Se não for para ele, vai ser para outra pessoa. Mas vocês estão coagindo as pessoas. Eu falei, não estou coagindo ninguém. Eles estão indo sim, claro, em prol do Gabriel. Muitas pessoas falam assim, gravavam um vídeo para mim, Fernando, falavam assim, cara, eu quero muito salvar a vida do teu filho. Eu chegava a ficar emocionado, cara. O cara na fila, às vezes ficava ali 2, 3 horas, saía do trabalho. Cara, eu tô aqui porque eu tenho certeza que eu vou salvar a vida do teu filho. E eu tenho um vídeo, Fernando, de um pessoal que eles falam assim, quem acha que vai salvar a vida do Biel pode ir embora, porque não adianta mais. Olha só. Assim, eles mandavam Eu me lembro embora. o dia que eu fui por causa do Biel. Mas eu sei que o meu nome, a minha medula tá lá num banco e a qualquer momento, um dia, no mundo inteiro, eu posso me tornar um doador viável a qualquer pessoa e se isso acontecer, lá eu estarei, porque eu me entreguei para isso. Queria que fosse o Biel, mas eu não deixo de estar hoje lá compondo um banco de Duas coisas que é interessante a gente falar. Sempre o cadastro está atualizado, nome, telefone, endereço, sempre entrar lá e ver se está atualizado, porque muitas vezes o que acontece? O Redome entra em contato e a pessoa trocou de telefone, trocou de endereço, não localiza. Às vezes você foi chamado, mas não te localizaram. Acontece muito. E outra das vezes a pessoa desiste. Eu queria, na época era pro Biel, hoje eu não quero mais. Tudo bem, a pessoa não é obrigado, entendeu? Então pode acontecer muito disso, entendeu? Infelizmente pode acontecer, mas muita gente foi e até bacana. Eu entrevistei esse dia no podcast um rapaz que foi na campanha do Biel e ele já foi chamado 3 vezes. Ele já doou a medula para 3 vezes. E você pode ser doador? Explica isso. Você pode ser doador mais de uma vez? Pode, porque assim, ó, a doação de medula é o seguinte, 5 ml de sangue, aquela coleta que você fez, né, você vai entrar num cadastro que é o Redome. Existe doadores de medula, nacional. Às vezes até eles fazem a busca internacional de lá para cá também, né? Então assim, se eles se acharem um grau de compatibilidade, o Fernando está cadastrado, hoje entrou uma criança, viu um grau de compatibilidade com você, eles vão entrar em contato com você, Fernando, se a gente tem um grau de compatibilidade com você, a gente precisa fazer mais exames. Podemos fazer? Podemos. Aí eles vão fazer outros exames. Não, bateu 100%. Então tem 2 formas. Ou eles vão vir até a tua cidade, vem um pessoal do Redome e faz a coleta no hospital da cidade e leva para o doador onde ele está internado, ou eles vão te pagar tudo e você vai até o hospital que essa criança está. O adulto, né? A pessoa que vai receber. O doador do Gabriel, só para a gente falar, dessa campanha que a gente fez, era 100% compatível, homem e do mesmo tipo sanguíneo. É de 1 em 1 milhão para achar esse doador. De 1 para 100 já é difícil. Tu imagina de 1 para 1 milhão. Então era uma pessoa que exatamente... E de 1 para 100 já é possível o transplante? Já é o melhor resultado. Porque assim, ó, vou explicar um pouquinho para o pessoal entender. Você e a Elisa são genes diferentes. Criaram a Elisa, Elisa? A Bela, o Milka e o B. Isso. O B é da outra esposa, mas vocês dois geraram os dois ali. Quando tem os dois, é muito provável de os dois terem 100% a medula. Então, se um precisar, a medula pode vir do outro. Como o Gabriel não tinha irmão, não tinha essa possibilidade. Então, para você achar em outra pessoa que foi de uma outra formação, tu imagina como é difícil. Porque geralmente a gente sai com 50% do pai e 50% da mãe. Então o Gabriel tinha 50% meu e 50% da Andréia. Fazer um transplante com 50-50 é muita chance de rejeição, de não dar a pega da medula. Então quando acham uma medula 100%, já era muito bom. Mas pode ser de mulher para homem, não tem problema. Só que é um organismo diferente, de um feminino para o masculino. São coisas diferentes. Pode dar mais rejeição. O dele era homem. E aí, às vezes, pode ser de tipo sanguíneo diferente. A pessoa era A e o Gabriel era O. Então, na verdade, ele ia passar a ser A. Deixava de ser O positivo. Tu muda de tipo sanguíneo depois do transplante de medula. O do Gabriel era O positivo. Então, é assim, é de 1 em 1 milhão para achar esse doador. E em relação ao doador, eu sei que existe também uma questão que se o doador quiser, ele pode ser
conhecido pela família, ou ele pode ficar também no anonimato. Vocês têm essa informação? Vocês sabem se o doador do Biel era brasileiro? Brasileiro. Veio pela campanha? Veio pela campanha. Veio pela campanha. Brasileiro, por quê? Na primeira busca, ele não estava. Na primeira busca, tinha uma mulher de 90%, eu acho, de compatibilidade. Não era 100% e era mulher, então eles não quiseram fazer. Então ele não estava na primeira busca. Se passou 6 meses, foi feita uma nova busca. Nessa busca apareceu ele. Então ele provavelmente entrou por causa da campanha. Eu só sei que ele é do norte, é um homem do norte. Agora, quando a gente entrou em contato com o Redome, que é o Redome que cuida disso, desse sigilo, a gente queria muito conhecer ele, até entregar as camisetas. Pô, imagina, o cara que foi lá e, né, eu queria também ouvir dele, se ele sabia da campanha e tal, abraçar, conhecer a pessoa. Como o Gabriel faleceu, eles blindam o doador. Se o Gabriel tivesse vivo, era mais fácil. Como o Gabriel faleceu, eles blindam o doador. Por quê? Vai que pega um pai que, foi você que foi o culpado da morte do meu filho. Então é uma forma de blindar, guardar esse doador, né? Então a gente não pode, infelizmente, por enquanto não pode. Mas o doador sabe para quem doou também. Ele sabe que doou pro Biel. Eu não sei, aí tem que ver se o Redome deu essa informação para ele. Né? Porque também pode ser que não seja dito, eles só também, falam que exatamente. há compatibilidade, mas não dizem quem é. Não dizem quem é, porque senão também ele entraria em contato com a gente, né? Entendi. Bom, entrando agora nessa questão, fato é, medula 100% compatível, transplante bem sucedido, a medula pegou, ou seja, deu tudo certo. Deu tudo certo. E o que deu errado? Primeiro que foram 1 ano e 8 meses de tratamento, quimioterapia pesadas, né? Essas sequelas todas que eu te falei que o Gabriel ficou. Então o quadro dele sempre já foi muito difícil. Quando deu a quimioterapia, Fernando, do transplante, ela é muito agressiva. Muito agressiva porque, para tu entender, tem que morrer a tua medula, bem dizer, tu tem que morrer, zerar, no dia 0 infundir a medula nova. O Gabriel estava consciente, ele viu a medula dele, foi no dia 9 de julho de 2016, então quer dizer, foi um dia antes dele fazer aniversário, ele viu a medula, a gente comemorou ali e tal, só que a médica falou, daqui para frente, o resultado daquelas quimioterapias que ele fez vai começar a potencializar, ele vai começar a sentir, a gente vai induzir ele ao coma. Ele também não queria sofrer, ele mesmo falou, então vamos embora. Induzir ele ao coma, ficou em coma. Nisso deu a pega da medula, eu tenho o exame dele 100% curado. E aí depois de 15 a 21 dias para dar a pega da medula. Deu a pega da medula, ele começa a melhorar. Eu saio de lá num sábado à noite de visita, normal, ele em coma, mas era louco. Porque ele em coma, parecia que ele estava consciente. Eu falava com ele ali com a mangueira em coma, ele entendia tudo. Ele gesticulava, fazia as coisas assim, então assim, a gente teve umas experiências, eu e o André, com ele assim, que foi demais. E aí eu falei pra ele, o pai vai indo, que deu o horário da visita, mas amanhã de manhã o pai tá aí e tal. Saí, isso no sábado à noite, domingo de manhã, quando eu tô chegando 8 horas da manhã, a André já tava lá de fora. Aí ele tinha tido a parada, ele teve 3 paradas respiratórias. E aí a médica falou, e agora, mãe, o que você quer fazer? Tipo, ela já vai ficar com sequelas, né? Ela falou, não, pode parar. E aí, tem certeza, mãe? Não, pode parar. E aí ali parou-se e o Gabriel partiu. A Quality Transportes é referência no transporte rodoviário de cargas, garantindo eficiência, qualidade e pontualidade em cada entrega. A empresa se destaca pelo compromisso com o cliente e por oferecer soluções que otimizam toda a logística. Então, no caso, foram paradas respiratórias no período do coma. Do coma. Bom, eu perguntei aqui, né, o que deu errado. Aí a gente entra nas questões agora espirituais, que é a fé que a gente professa. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu costumo dizer que, para entender isso, a gente precisa fazer essa diferença. Bem não significa bom. Nem tudo que faz bem é bom. Ir no dentista faz bem, mas não é bom. Então, quando você diz que todas as coisas cooperam para o bem, não significa necessariamente que serão boas. Olha,
O que vocês passaram não dá para dizer de forma alguma que foi bom, pelo contrário. Foi a pior dor que vocês viveram, o pior momento da vida de vocês, enfim, não dá nem para mensurar o que vocês passaram. Mas cooperou, está cooperando para o bem hoje de tantas outras famílias, para o projeto que Deus deu a vocês. Isso é maravilhoso, mas a gente sabe que tem aquele período da dúvida, talvez da revolta, talvez da dor ser tão grande que você não consegue nem mensurar o que você está sentindo de fato. Como é que foi para você e para a Andréia, diante da notícia, depois de ter lutado tanto, ter chegado na esperança da regeneração e ter que entregar o Gabriel? Como é que vocês passaram esse momento? Como é que foi o início? Em que momento que a chave virou? Porque eu sei que teve um período que é normal da revolta, mas em algum momento você percebeu que isso tudo precisava ter um significado maior, mais forte. E também isso não é uma questão meramente racional. Tem que ter alguma coisa com Deus, uma experiência particular para você poder aceitar esse testemunho. Como é que foi? Fernando, é difícil, cara. É difícil. Eu sempre que eu ia orar, principalmente no chuveiro, gosto muito de falar com Deus no chuveiro. Deus sempre falava pra mim, cara, te prepara. Te prepara. Eu sempre sentia aquilo, eu pensava, ficava naquela briga, tá repreendido, ficava repreendendo, achava que era coisa da minha cabeça, mas sempre me via aquela, tu tem que estar preparado, tu tem que estar preparado, tu tem que estar preparado. E cara, as 2 vezes que a gente entregou o Gabriel, foi naquela primeira vez no UTI. Eu lembro que eu e a André, a gente ligou para a pastora Zenati e com muita dor ela falou, eu não sei a vontade do Senhor, mas se hoje for a vontade do Senhor levar o Biel, vocês têm que entregar. E ali chorando, a gente entregou o Biel e o Senhor não levou. E nessa segunda vez, foi quando a André falou, não, agora é hora de entregar. E o Senhor levou. E aí, Andréia, né, a gente se fortaleceu como casal, mas vem o processo do luto, que é natural. Né? A gente não é melhor e pior que ninguém. E entender essas coisas. Eu confesso que Júnior, eu fiquei 3 anos, Fernando. Toda vez que eu ia orar com o Senhor, eu falava assim, por quê? Qual que é o propósito? E era um silêncio. Eu não via nada de Deus para mim. Falei, tá, e aí? O Senhor fez isso tudo para mim sofrer. Eu estava trabalhando com jovens, né? Eu e a esposa, trabalho lindo, tirando jovens do homossexualismo, das drogas. Uma família, cara. Um trabalho, tu conheceu, tu foi lá pregar algumas vezes. O Senhor me tira de lá, me arranca de lá, me vira a minha vida do avesso, fazer eu sofrer, meu filho, tudo isso é troco de quê, cara? E eu sozinho, no chuveiro, chorava. Perguntava para Deus, e aí, quanto tu me falar? Não tem como eu falar. Eu ia contar numa conversa como você aqui agora, eu ia conversar com você, eu chegava para empresários e falava a minha história, a pessoa, pô, cara, que história triste, cara. Como que eu vou dizer que é um testemunho, Fernando? Se aconteceu o impossível e no final o Senhor levou ele. O cara dizia, pô, cara, que história difícil, cara. E aí, depois de muitos anos, 3 anos se passaram, cara. E eu falava assim, enquanto eu não entender, eu não vou falar mais, beleza? Eu tava assim com o Senhor já. Porque eu vou ficar contando de graça. E um dia, totalmente improvável, cara, eu saio uma segunda-feira à noite, eu vou em Joinville, um pastor lá, sem me conhecer, o cara me chama lá. De cara, ele já olhou pra mim e falou assim, ainda bem que você veio aqui, senão eu ia ter que ir atrás de você. Eu falei, quero ver. Você tá perguntando muito porquê, né? Hoje você tá preparado para entender o porquê. Primeiro, para você saber que sou Deus falando contigo. Tu tem orado no chuveiro e tem me perguntado. Cara, quando ele falou isso, eu já sabia que era Deus, porque ninguém sabia, nem a minha esposa sabia que eu chorava, eu orava no chuveiro. É o lugar que o homem chora, né? É, porque o homem não pode chorar na frente da mulher, né? E aí, ele falou, eu vou te falar o porquê hoje. Eu tinha um propósito para a vida de vocês, eu tinha um propósito para o Biel. E eu mudei o propósito. Hoje, tu ainda não entendes,
Isso era 2019. Hoje, tu ainda não entendes, mas amanhã tu vais entender. Eu não conseguia entender. Eu não sabia que vinha um projeto Casa Biel. Mas já lá no meu coração, lá no fundo, tinha um desejo. E é ainda mais bonito que se ele estivesse aqui. Eu fiquei pensando, Deus, como que vai ser mais bonito que a vida do meu filho aqui? Não tem, Fernando, como ser mais bonito que a vida do meu filho. É porque não é pelo teu, é pelo próximo. A gente fazer pelos nossos é muito natural. Tu defende a vida do teu filho com a tua vida. Sem pensar. Acontece qualquer coisa. O pai vai pra cima e faz qualquer coisa. Agora tu fazer pela vida do próximo, pelo outro, uma pessoa que tu não conhece. Quem faz? E aí começou a nascer, eu digo que começou a brotar e nascer no nosso coração, que eu não passei isso por acaso, Fernando. Eu teria vivido tudo isso que eu vivi, ver todas as crianças que eu vi partir, as mães dormindo na recepção, os pais dormindo dentro do carro, e eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dizer assim, cara, cada um com seus problemas. Agora tem um pai recebendo um diagnóstico. Meus sentimentos. Não tem como, cara. Você entendeu? E aí Deus começou a colocar no nosso coração um amor e um propósito. Em 2020, na pandemia, a gente escreve o projeto em cima de tudo que a gente passou e viveu com o Gabriel. Desde o ser transferido, não ter aonde ficar, não ter a físio, não ter a fono, não ter assistência social, e a gente foi vendo tudo. Tudo que a gente passou com o Biel, do começo até o final. Tem hoje no projeto Casa Biel. A Uniporte Brasil, nosso patrocinador master, atua há mais de uma década conectando empresas ao mercado internacional por meio da logística de importação e exportação. Com sede em Itajaí, próximo aos principais portos do Brasil, a empresa trabalha para tornar todo o processo logístico mais simples, ágil e eficiente. Com atendimento próximo, segurança nas operações e foco em resultados, a Uniporte ajuda empresas a expandirem seus negócios e alcançarem novas oportunidades no mercado global. 2020, no nosso ministério, nasceu o nosso restaurante solidário, que era um sonho também. E lá naquela época, eu recebi uma palavra do Senhor dizendo que a igreja cassino deveria se preocupar com aquele retrocesso, aquele momento do fecha tudo, fica em casa, mas a igreja do Senhor genuína, ela iria se expandir, crescer. E o trabalho que você está fazendo é um trabalho da igreja, no sentido de cuidar de necessitados, é ser igreja. A igreja não é uma instituição religiosa, ela é um povo que em nome do Senhor faz e promove socorro, auxílio, ajuda. Jesus disse, eu estive enfermo. Então faz parte do trabalho da igreja cuidar dos enfermos. O que vocês viveram é muito parecido com a história da salvação. É um pai que entrega um filho para a salvação de uma humanidade. É Abraão que entregou o seu filho pela fé e considerou que o Senhor o ressuscitaria. Então, é de fato algo dentro do evangelho, o ápice do sacrifício, da vida sacrificial e do que se parece provavelmente o sentimento de Deus em relação a Cristo em prol da humanidade. Então, a palavra fala que naquele momento do sacrifício de Jesus, as trevas tomaram conta, os terremotos, e para mim aquilo ali é a dor do coração de um pai, né, entregando o seu filho. Mas, 3 dias depois, a ressurreição. 3 anos depois, vem a ressurreição do Júnior, do Biel, através da Casa Biel e do propósito. A gente sabe que o Biel hoje descansa no Senhor, um dia a gente vai se reencontrar, mas é o grão de trigo que caiu e morrendo deu fruto. Então nasce a casa. O que é a Casa Biel? Qual é o trabalho da Casa Biel? E nasceu em 2020, são 4 anos, a gente estava falando aqui. Isso. Que já vai fazer 4 anos, você foi no início lá na igreja divulgar o projeto e tem divulgado em tantos lugares e tem recebido tanto apoio, né, de gente que tem sido solidária à causa.
Mas qual é a promoção da Casa Biel? O que ela promove de fato no tratamento de uma criança que foi descoberta aí com... É só na questão de leucemia ou é qualquer tratamento oncológico? Qualquer tratamento oncológico. Eu digo que a Casa Biel não é nem só no tratamento. Muitas das vezes a criança está chegando até antes na casa que no hospital. Aí a gente está procurando, a gente não consegue investigar, a gente está com dificuldade, a mãe já chega, entra em contato com a casa, a Andréia já entra em contato com os médicos, aquela parte que eu te falei de acelerar o processo para ele ir rápido, a gente muitas das vezes já pega até antes do diagnóstico. Às vezes é um diagnóstico de realmente de um tratamento, às vezes não, às vezes é benigno, aí vai para uma outra linha. Mas a casa ela já começa ali, em participar do diagnóstico, depois se encaminhou para o hospital que está fazendo o tratamento, se começa os acompanhamentos, que é toda a parte que é hoje a Casa Biel. Assistente social, que vai até a casa, ver a parte da parte financeira, né, social da família, como que é essa família, como que ela lida, onde é que ela está. A assistente social ela faz tudo isso. Depois vem psico para a criança, psico para o casal, porque nenhum tratamento oncológico o casal tem muito problema, né? Porque não tem mais relação, a mulher fica muito tempo no hospital, então a gente dá tratamento pro casal, psicológico, psicólogo pro luto, que é muito difícil também, a gente tem crianças que infelizmente vêm a falecer, então a gente dá esse acompanhamento no luto também. Depois vem fisioterapeuta, nutricionista, dentista, agora a gente colocou médicos também, natação, musicalização. Então, assim, hoje a gente está ali com em torno já de 40 profissionais, uma equipe grande, uma casa de 1.500 metros quadrados, 168 famílias agora já sendo atendidas e 28 municípios do estado. Nós estamos desde Guabiruba, Jaraguá, Rodeio, Timbó, São Francisco do Sul, Joinville, aqui para o outro lado o governador Celso Ramos, tudo, Itapema, Camboriú, Navegantes, então todas as cidades. E eu acredito que ainda tem muito mais crianças que não sabem ainda do projeto, que famílias que vão chegar, que já é uma dificuldade nossa agora, os atendimentos, sala e espaço para os atendimentos, profissionais também, né? Então a gente já está remanejando alguns que já estão em remissão, já estão ganhando alta, a gente já está liberando para que possam chegar novas famílias, né? Hoje esses 28 municípios que vocês já estão atuando tem a ver com uma parceria com as prefeituras? Como que a Casa Biel é conhecida? Como é que as pessoas ficam sabendo que existe hoje o trabalho da Casa Biel quando lá na sua cidade ela começa o tratamento com a criança? Geralmente o hospital fala, as mães, uma fala para outra, a mãe está lá internada e fala assim, você está sabendo da Casa Biel? Aí uma fala para outra, não, o que é a Casa Biel? Aí uma fala para outra, entre em contato com eles, lá você vai ter acompanhamento, assim, então tá. Então, muito de uma mãe para outra, hospitais. Se a gente tem parceria com as cidades, ainda não. A gente teve agora, umas 2 semanas atrás, com o secretário da Saúde do Estado, a ideia é a gente ter uma parceria junto com a saúde para todos os postos de saúde e hospitais falarem da Casa Biel. Aí vai mudar a figura, porque daí vem direto da saúde para a gente. E aí a gente vai ter que estar preparado e ver qual vai ser essa demanda. Hoje ainda está assim, alguns hospitais oncológicos que encaminham para a gente ou fica sabendo através de um amigo. Agora, se for através de uma parceria via Casa Biel e SUS, eu acredito que daí a demanda vai aumentar bem maior. No mês passado eu entrevistei aqui o deputado Júnior Cardoso e ele falou sobre a lei Biel, que eles estabeleceram, e ele estava me falando sobre a prioridade de uma mãe, de um pai, com uma criança em tratamento, de fato poder passar na frente de uma fila, né, e ser atendido no hospital, no mercado, em qualquer lugar. E ele disse que essa lei veio a partir de uma visita que eles fizeram ali na Casa Biel e essa sensibilidade de fazer algo que até parece óbvio, mas não havia, né? Essa questão da priorização. Como é que hoje a casa, porque você está falando, já são 40 profissionais, dentre eles médicos, profissionais de saúde, que são profissionais de um custo, né, alto para poder mantê-los na casa trabalhando. Hoje as pessoas podem doar para a Casa Biel. Como é que os recursos chegam e podem chegar para que a casa possa
se manter e avançar? Fernando, hoje a gente tem uma parceria com o FIA, Infância do Adolescente aqui de Itajaí, né? A única prefeitura hoje que a gente tem parceria, os outros 27 municípios a gente não tem ainda. Então hoje só a prefeitura de Itajaí com uma parte, que é 1/3 mais ou menos da despesa que a gente tem. O restante, eventos, que a Casa Biel faz, como a corrida, como a feijoada, é café, é carreteiro, né? E da ajuda do privado, das empresas, né? Então qualquer pessoa, seja pessoa física, pessoa jurídica, quer ajudar, quer ser um voluntário, quer ajudar com a adoção de uma criança. Ah, Júnior, eu quero adotar uma criança. Quanto que é para adotar uma criança por mês? Tem como? Tem como. Você pode adotar uma criança e manter ela todo mês. Isso vai ajudar com que a nossa despesa se mantenha mês a mês. Colocar os dados aqui, telefones, e-mail. Pode. Posso passar? Pode falar, mas eu também vou pedir para colocar aqui. Pode Nosso telefone 479-9914-4995, 479-9914-4995. Nosso Instagram casa_biel, nosso site www.casabiel.org.br. Entrando no nosso site lá vai ter tudo as informações. E quem quiser conhecer a Casa Biel pessoalmente em loco, é possível também? É possível, eu sempre convido que assim, quando eu falo, Fernando, às vezes faz tempo que você não vai lá, tá? É verdade. Agora você vai. Eu fui bem no início, quando você estava planejando as coisas. Aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser aquilo outro. Você vai se surpreender. Vamos combinar. Eu imagino, porque eu passo na frente todo dia. Você vai e eu já vejo pelo lado de fora o quanto que evoluiu. Você vai se surpreender. Mudou tudo. Hoje é uma outra estrutura. O que é legal a gente falar? As pessoas pensam assim, Júnior, ir lá numa casa com criança com câncer, me pede... geralmente empresário é assim, ó, me pede qualquer coisa, só não me pede para ir lá. Eu quero ajudar, mas não quero ver criança doente. Não. Eu tenho certeza que eu vou falar para vocês. Você indo lá, o teu olhar vai ser diferente. Por quê? É um ambiente leve, agradável e preparado para eles. Então ali cada estrutura, cada ambiente foi preparado e pensado para eles. Então eles têm a brinquedoteca. Quando eles estão nos consultórios, eles estão com as profissionais, aí não pode atrapalhar, mas senão eles vão estar na quadra, vão estar correndo, vão estar brincando, ou vão estar no refeitório, tomando um café, almoçando. Então é um ambiente gostoso e eu digo sempre, vale muito a pena porque a gente tem aquela visão de uma casa de acolhimento. É diferente. Ali é uma casa de amor. Eu sempre digo, é uma casa de amor e vale a pena. O ideal era que nós não tivéssemos doenças e que não fosse necessário trabalhos como a Casa Biel por falta mesmo de enfermidades. Mas esse é o mundo que a gente vive, essas são as realidades que a gente tem. E uma das coisas que me impressiona em você é a proatividade, né? Aquela coisa de botar a faca na bota e ir para cima. Já era assim no tratamento com o Biel. Hoje, né, você acabou de falar que 1/3 do custo operacional da casa tem uma ajuda de uma prefeitura dentre 28, que é a de Itajaí, mas que os recursos vêm exatamente dessas coisas. Eventos que você faz, você tem feito agora a corrida, como é que fala? Corrida solidária da Casa Biel, a feijoada da Casa Biel e outras promoções que nada mais são do que interação da sociedade, mas levantar recursos para a Casa Biel. E também aqui passando, né, os contatos para aqueles que na iniciativa privada podem ajudar, procuram um lugar para ajudar e com certeza encontrarão ali uma terra fértil. Mas isso tem a ver com a tua proatividade. Então é impressionante, né? Uma casa, juntamente com a Andréia, né, que vocês começaram há 4 anos, ver ela na dimensão que está. Mas o cara que está na visão do negócio, o visionário, ele está trabalhando agora, mas ele já está num olhar no futuro. Quais são os projetos para a Casa Biel? O que você imagina? Achei que tu não ia fazer essa pergunta. Qual é o teu sonho? Em relação a Casa Biel, propósito. Qual é o fim da história? O todo. Um hospital. Um hospital? Aqui em Itajaí? Aqui em Itajaí. Já tem um projeto. Como é o GRAAC? Como é o GRAAC? Para Santa Catarina? Um hospital 100% oncológico. Para essas crianças. Quão longe nós estamos disso? Qual é o caminho para a gente acelerar isso? O que você já está fazendo em prol do hospital? Primeiramente, a gente tem que ganhar o terreno. Quero um terreno de uns 20 mil metros quadrados, que é o Complexo Casa Biel. Já está no projeto.
Casa Biel no tamanho macro já, que é a parte da reabilitação, e ao lado dela o hospital, que é o Curados para Curar. Então esse hospital 100% oncológico que vem para acolher essas crianças do estado inteiro e ser uma referência. Nossa primeira etapa, Casa Biel, sair do aluguel e fazer ela já num tamanho macro. Hoje a Casa Biel, ela é alugada. Alugada. R$10.000 por mês hoje ali É o custo operacional só do aluguel. Só do aluguel. Minha despesa mensal hoje ali eu posso transferir, posso falar abertamente, R$80.000. E aquela casa está à venda ou teria que ser para outro lugar? Teria que construir uma casa nova, talvez já dentro desse complexo, desse terreno? A gente já imagina ela já dentro de um complexo já. Ela já no tamanho macro, porque ela também já está pequena, em salas. A gente agora alugou mais uma parte porque já está faltando sala de atendimento. Então a nossa ideia é já fazer ela num tamanho macro, como uma casa mesmo de reabilitação ao lado no hospital. E ao lado do hospital a gente vai fazer alguns lofts para essas famílias que vão precisar ficar. Então o projeto, o complexo Casa Biel, ele é lindo. Tem desde o centro educacional para as crianças, um auditório para a gente fazer eventos. Então o complexo é uma estrutura bem bacana e está nas mãos de Deus. A gente só tem que fazer e obedecer. Itajaí tem muitos terrenos de 20 mil metros quadrados e várias pessoas que, para eles, esse terreno não vai lhes fazer falta. Quem sabe você está assistindo aí, o Senhor não toca no teu coração. Eu posso te falar uma experiência que eu tive para a gente encerrar? No começo da casa, foi aí que eu entendi que Deus estava comigo no projeto. No começo da casa, Fernando, a gente alugou essa casa, eu pedi 1 ano de carência para o empresário, para esse dono. Eu me lembro do início lá. E aí já era um milagre, o cara aceitar, ele aceitou 1 ano de carência, eu entendi que nesse 1 ano eu tenho que fazer a casa acontecer e o projeto acontecer. Mas eu sempre conto essa experiência porque foi muito marcante para mim. Eu chamo um camarada, tem uma empresa, eu queria botar o rodapé na casa. E naquele dia, esse empresário foi lá, viu o projeto, e o projeto estava cru, estava no começo, a casa estava feia, a casa estava destruída, então não era habitável ainda. Ele olhou o projeto e ele falou assim, o projeto está meio cru, né? Eu acho que vocês não vão conseguir fazer esse projeto. Cara, Fernando, eu confesso que aquilo ali, eu falei, cara, como é que o cara não acreditou nisso, cara? Olha só a experiência que eu tive. Como que ele não acreditou? Ele não tá vendo isso aqui acontecer, cara? Tá na cara? Tá na cara. Pra gente, né? Olha a experiência que eu tive com Deus. Passou-se uma semana, eu falei com meu pai, eu falei, pai, eu quero rodapé. Ele lembrou, eu sempre conto até quem é a pessoa. O Elias Berger, sabe quem é? Conheço. Tem uma empresa de rodapé. Na hora eu liguei para ele, ô seu Elias, tudo bem? Seu Elias, tô precisando de um rodapé que eu tô montando uma casa com crianças com câncer. Ele, pode vir buscar. Eu falei, então, eu queria ver com o senhor certinho. Não, meu querido, pode vir buscar. Eu desliguei o telefone e falei, pai, não entendi nada. Eu não falei para ele quantos metros, não falei nada. Ele falou, pode vir buscar. Aí tu conhece meu pai, né? Vamos lá, guri! Já fomos lá. Chegamos lá, os 150 metros de rodapé estava separado. Não estou entendendo nada. E aí eu precisava de 300 metros, era o dobro. Falei, seu Elias, tudo bem? Contei a história um pouquinho do Biel, estou montando uma casa, assim, assim, assim. Ele falou, eu mandei separar 150 metros, não sabia quanto que é. Quanto que você precisa? Eu preciso de 300. Filho, manda separar mais 300, mais 150, são 300 metros. Ele assim, não, nem falei pro meu filho, mas eu vou te explicar o porquê. Na hora que tu me ligou, naquela semana eu tinha sonhado e Deus tinha falado comigo que ia ligar uma pessoa pedindo para um propósito com crianças, uma ajuda com crianças. E na hora você me ligou, eu já entendi na hora que eu tinha que ajudar. Não precisava nem saber o que era e quanto que era. Eu só tinha que dizer sim. Eu não consegui entender na hora, não caiu a minha ficha, Fernando. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz algo que Deus te colocou para fazer, Ele dá os meios. Ele provê. Veio um cara ali dentro dizer que não ia acontecer. E eu podia ter desistido naquele primeiro cara já.
E depois Deus manda outro cara e diz assim, não, cara, eu tava esperando tu ligar para eu te dar. E hoje é assim que acontece no projeto. Enquanto as pessoas dizem assim, não quero ajudar. Tem outras pessoas que estão falando assim, eu estava esperando você me ligar. Deus tem os seus e dias como hoje servem para conectá-los, né? Espero que esse nosso encontro aqui, esse nosso bate-papo possa conectar aqueles que ainda vão suprir, promover, que Deus já falou com eles só estão esperando o dia da conexão e que seja esse momento. E tantos outros, né, Júnior, que talvez desistam da vida. Eu não gosto muito de mencionar, porque só quem vive sabe a realidade do seu sofrimento, o tamanho da sua dor, mas é inegável que tudo que vocês sofreram foi uma dor aguda, mas vocês souberam ressignificar, entenderam o propósito nisso tudo e fizeram da dor de vocês uma promoção de vida, de transformação, de cuidado, de evangelho. Você disse, eu não podia mais ficar contando tristeza, porque a gente carrega o evangelho que é uma boa nova, a gente até sofre, mas no fim das coisas, como diz a palavra, elas são melhores do que o seu início, e hoje vocês estão vivendo dias melhores, graças a Deus, e determinados numa missão que chegará o dia que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, se reencontraremos todos e não haverá mais lamento nem dor. Mas a história de vocês também que sirva para outros que estejam desistindo, sabe-se lá por quê, o que estão vivendo. E como a gente iniciou o programa falando, o tempo passa rápido e a gente teria programa para contar muitas outras histórias. Mas eu gostaria que você encerrasse agora esse momento nosso, esse programa nosso, deixando talvez uma palavra para quem está nos assistindo, para quem está conectado aí com a história e que de alguma forma está sendo tocado por Deus, seja por conta do testemunho de vocês ou diante das coisas que vocês estão projetando e querem participar. Uma palavra. Eu sempre falo assim, a gente corre atrás de muitas coisas, Fernando, né? A gente é homem, a gente é empresário, marido, a gente quer ser um bom esposo, um bom pai, e tá tudo bem, tá tudo certo, mas muitas das vezes, eu tenho me cobrado também isso. Hoje o meu trabalho mais o projeto me toma muito tempo, meu e da Andréia, que a gente não tem tido tanto tempo para nós dois. Mas te amo, primeiro amor, primeiramente tem que fazer uma declaração para ela, né? Mas a gente tem que, minha mensagem é sempre, a gente tem que olhar para o nosso filho, valorizar cada minuto que você tem com ele. Eu digo que eu sempre queria poder voltar a buscar ele na escola, poder voltar a jogar uma bola com ele, ver talvez ele na escola, voltar a ver ele se formar, até com a namorada. São situações, são momentos que eu infelizmente não vou ter mais esse momento e muitas das vezes a gente não dá mais valor, porque a gente está correndo tanto para dar a melhor escola para ele, para a gente dar a melhor roupa, a gente quer dar tudo isso que eles nos cobram. Só que muitas das vezes eles querem a nossa presença também. E a gente também não valoriza porque a gente está tão ocupado. Então você, homem, pai que está me assistindo, dê um beijo forte, ame cada vez mais o seu filho, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A Deus pertence, então a gente tem que valorizar cada minuto. Eu sempre digo isso porque eu daria tudo para ter esse minuto hoje com meu filho. O maior presente é a presença, né? Não tem nada que substitua, né? Isso aqui é um presente da Luarce Experiências Olfativas. É da minha nora. O Bernardo tá para casar, o Bernardo. E aí eles estão juntando um dinheirinho para casar. É a correria dos filhos que crescem. E aqui tem um aromatizador de ambientes. E a Luarce patrocina o nosso programa. Show. E todo mundo que está assistindo o programa, se você entrar em contato aí com a Luarce lá no Instagram, mandar um direct e disser que você viu através do Pode Falando, qualquer compra, qualquer produto
você ganha 15% de desconto. Então, vai lá, diz que ouviu no Pode Falando, compra lá o que você se interessar e tem 15% de desconto. Cheiroso, hein? Bom, né? Você já tá fazendo até propaganda, hein? Tá vendo? Alguém tem que pagar esse programa, né? Júnior, obrigado. Deus abençoe, mano. Sabe que a gente tá junto desde sempre. Sim. Conte conosco sempre na Casa Biel. E eu sei que eu também posso contar contigo naquilo que a gente faz. Eu sempre conto o teu testemunho. O meu testemunho em relação a você quando a gente começou a igreja. Quando a gente começou o ministério, nós não tínhamos nada. E você nos emprestou 2 caixas de som, lembra Estão disso? até hoje comigo. Então até hoje a caixa? Estão no projeto, tá? Elas Estão lá estão no trabalhando. projeto. Olha só, você emprestou 2 caixas de som pra gente começar Marque o Áudio, programa. da marca Marque Áudio, tá até E hoje. aquilo lá foi providencial, então eu nunca vou me esquecer disso. E naquilo que eu puder sempre cooperar com a tua vida, nós estamos juntos. Foi uma boa semente, né? Olha aí o ministério. aí, ó. Graças a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado a cada um que nos acompanhou aí. Se quiser conhecer o projeto, eu acho que eu não respondi, pode ir direto na casa, na Rua Brusque, 1205, horário comercial. Ali tem uma visita, né? Que cada profissional vai levar você e conhecer o projeto. Se eu estiver lá, o André vai estar conversando com você também. E eu quero te desafiar, tá? Ir lá novamente, a gente gravar lá, Vamos conhecer, lá. porque o projeto tá bem diferente, você vai ver que evolução, tá? Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Tchau e até a próxima.